Pronto. Bom dia, gente. Estão animadas? Estão com fome já? Então tá bom. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando pedirem para vocês criarem um agente de IA, você vai olhar na cara da sua pessoa líder e vai perguntar: precisa mesmo? Não é? Eu acredito que nosso maior poder enquanto time de tecnologia é questionar, é fazer as perguntas que fazem sentido para que a gente consiga entregar a melhor solução possível para resolver problemas reais. Sim ou não? Maravilha. E aí, quando te falarem assim, tem que ser realmente um agente de IA, e aí você analisou trade-offs junto com o time de arquitetura, e você entendeu que realmente precisa ser um agente de IA, é importante você se fazer outra pergunta. Será que dá para construir agentes de IA como a gente tem construído software há tantos e tantos anos? Não? É muito importante a gente entender que quando a gente vai construir agentes de IA, soluções com IA generativa, a gente precisa levar em consideração outros tópicos que vão além do playground, que vão além de uma prova de conceito, certo? E quando a gente vai pensar assim, que tópicos são esses? Que vão além da prova de conceito, que vão além do playground, de uma demo que a gente faz enquanto está estudando. Quais são os desafios de engenharia e de arquitetura que a gente precisa levar em consideração, que a gente herda de todos esses anos de desenvolvimento de software tradicional, digamos assim, mas quais são também os novos desafios que a gente precisa refletir sobre e quais são os novos riscos que a gente precisa mitigar para que a gente consiga, de fato, resolver problemas reais criando agentes de IA. Tudo bem? É sobre tudo isso que eu vou falar aqui. Toda essa apresentação está baseada nessas 3 perguntas que eu comecei trazendo para vocês. E eu sou Simara, como Isa falou. Eu também sou cria de comunidade, apesar de estar a primeira vez aqui no Python Brasil. Eu sou cria da programaria, sou cria da Reprograma. Que inclusive está ali atrás com o stand. Vão lá pegar camisetas e fazer contribuições também para a comunidade. Sou cria do movimento Black Money também. E nessas comunidades eu entrei como estudante há 6 anos atrás. E hoje eu volto para essas comunidades, hoje não, faz um tempinho, na verdade, como coordenadora de projetos educacionais para formar pessoas diversas para a tecnologia, ou como professora também, como curadora de conteúdo também para essa galera. E se você não me conhecia ainda, também vale a pena me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre contando sobre as coisas que eu crio, que eu aprendo, que eu me interesso. E talvez tudo isso faça sentido para você também, para a sua carreira. Certo? Então, se conectem comigo. Não sei se dá para ver, mas estou no Instagram como Simara_Conceição, no YouTube como Quero Ser Dev e no LinkedIn Simara Conceição, certo? E aí, para além de ser cria de comunidade, né, eu fiz uma migração de carreira há 6 anos atrás, vindo de uma área completamente diferente, que foi a área de comunicação, e hoje eu sou desenvolvedora de software sênior, e todo esse ano de 2025, eu trabalhei liderando projetos, liderando tecnicamente projetos com IA generativa, certo? E sou baiana, cadê minha amiga de Salvador que estava aqui apresentando? E a gente vai falar disso, né? Quais são as lições relevantes que, quando a gente faz um curso para criar agentes de IA, não contam para a gente? Quais foram as lições relevantes que eu aprendi junto com o meu time durante esse tempo criando agentes de IA, certo?
E, obviamente, que tudo nasce no playground, tudo nasce com a demo, nasce com a prova de conceito, mas eu quero aprofundar com vocês e pensar um pouquinho com vocês e provocar essa reflexão sobre quais pontos a gente está deixando passar. Porque, às vezes, o hype vem e a gente entra no hype e esquece que tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já implementou, todo o resultado e valor que a gente já gerou em nossas carreiras, né? Então, obviamente, não dá para negar que agentes de IA já é uma realidade. Não dá para a gente virar a cara e dizer não aprendo isso, porque talvez a gente não dance conforme essa música e acabe ficando sem palco para dançar, certo? Mas, por outro lado, se a gente vai dançar, vamos fazer um curso de dança, trazer um ritmo a mais, dançar ritmos diferentes e criar agentes de IA que fazem sentido e que entregam valor. Tudo bem? E aí, o que eu preparei para vocês, tá? A gente vai entrar em 3 tópicos. Eu vou trazer um contexto primeiro sobre como evoluiu a criação de soluções que prototipam com IA generativa. Depois a gente vai mergulhar um pouquinho nessas lições reais que eu comentei com vocês. E, por fim, eu vou apresentar para vocês a minha stack favorita para construir agentes de IA que vão desde o desenvolvimento, a depuração, até levar para a produção e depois fazer a observabilidade. Certo? E aí, sei lá, eu acredito que as coisas e os conceitos e os frameworks e, enfim, essa coletânea de ferramentas, todo dia brota uma coisa nova, né? Antigamente a gente respirava, todo dia tinha um framework ali de JavaScript, agora a gente respira, tem um framework e um protocolo para trabalhar com agente de IA. E isso é muito bom, porque mostra que a comunidade, né, de pessoas desenvolvedoras e tecnologistas estão envolvidas em criar essa nova era de soluções com IA generativa, mas, por outro lado, tira da gente também o poder de uma padronização. E uma padronização que garante para a gente algumas capacidades de sistema, como segurança, performance, escala. E aí eu trouxe para vocês como tudo começou, digamos assim, né? Há alguns poucos anos atrás, a gente só conseguia fazer soluções com IA generativa utilizando 2 componentes, que era o próprio modelo de LLM e o prompt, certo? Mas quantas vezes a gente, mesmo utilizando esses chats que são disponíveis, né, para a gente utilizar, a gente não teve o resultado assertivo para a coisa que a gente queria ou para a solução que a gente precisava, né? Porque a gente acaba tendo alguns problemas, como, por exemplo, o modelo foi treinado com um dataset que, por algum motivo, já pode estar com esse dado não atual, ou pode ser um dado que não foi considerado nesse dataset de treinamento em larga escala. Por exemplo, se eu for perguntar coisas muito inerentes ali à minha cidade onde eu nasci, Alagoinhas, e coisas que são completamente regionalistas, o modelo não vai saber responder. Ele vai inventar, ele vai alucinar. Então, a gente tem esse problema de contexto, e para resolver esse problema de contexto, a gente tem o lançamento ou a criação de alguns componentes para a gente pensar nessa arquitetura de agentes de IA, certo? O primeiro deles era o próprio modelo com prompt. E aí a comunidade foi percebendo que não deu muito bom ainda. A gente já conseguia dar um pouquinho mais de contexto, mas a gente continuava tendo muito problema de alucinação ainda, certo? Porque a alucinação é uma característica inerente a um modelo de IA generativa. Esse modelo foi criado e treinado para adivinhar ou para sugerir ou para entender a probabilidade da próxima letra, do próximo pedaço de uma imagem, enfim. E quando ele não sabe, ele inventa, certo? E aí,
Uma outra estratégia, um outro componente que a gente pode pensar seria, eu vou pegar esse modelo, então, e eu vou, entre aspas, retreinar esse modelo com os meus dados, né? E aí seria o fine tuning. Mais para frente, e aí vai pensando assim, tá? A gente está no hype, a gente está numa onda muito louca, e toda vez que surge uma estratégia, tem o sensacionalismo dizendo que a estratégia anterior morreu. O que não é verdade, o que não é razoável. Por quê? Se eu consigo resolver o meu problema unindo estratégias e componentes diferentes, não é razoável ficar dizendo que a estratégia anterior morreu. Independente de qual forma você vai usar para criar seu agente hoje, você ainda precisa entender de como criar um bom prompt. Se você estiver num projeto em que você tem grana, equipe, e que você pode, e tem dados, né, para você retreinar esse modelo, faz sentido utilizar fine tuning, certo? E aí, nesse boom, né, surgiu o RAG, que é uma forma da gente recuperar dados em bancos de dados semânticos, e a gente consegue recuperar essa informação para enriquecer o contexto do modelo no momento em que ele está gerando uma resposta para a pessoa usuária. E com isso a gente consegue consultar documentos de diversos formatos, bancos de dados, que no fim das contas tudo vira vetor matemático e a gente consegue fazer essa recuperação dessa informação por similaridade, por exemplo, certo? E aí, essa estratégia, ela bombou tanto e as pessoas ficaram tão empolgadas e realmente a gente consegue mitigar muito de alucinação com essa estratégia, certo? Em seguida, e caminhando muito para o momento que a gente está hoje, que é o momento de agentes de IA, a comunidade pensou, por que não ações? Se eu consigo dar contexto para o modelo, será que ele consegue também chamar ferramentas, chamar funções, por exemplo, e tomar ações? E aí, então, surgiu a etapa de incluir nessa maçaroca inteira também ali a parte de fazer com que o modelo também tome ações. Tá? Muito conhecido na época como function calling também. Depois disso, muito mais próximo do momento que a gente está hoje, inclusive faz um ano que foi lançado o Model Context Protocol pela Anthropic, que é uma forma de, beleza, já que agora o meu modelo pode chamar diversas ferramentas, por que não criar uma camada que me garanta segurança, que eu consiga ter ali uma governança melhor dessas APIs, por exemplo, e criar uma camada e um protocolo para que ensine ao modelo como ele consegue fazer tomada de ações, conhecer ferramentas que ele pode acionar, ou também recuperar dados, ou recuperar também prompts, certo? E não para por aí. Tem mais. E conforme a gente vai respirando, vai tendo mais, tá? Talvez eu nem abordei aqui algumas estratégias e componentes que já estão sendo usadas e eu nem trouxe para cá. Vale a pena continuar pesquisando, continuar explorando e conhecendo, porque de uma forma ou de outra pode ajudar você a pensar em como criar uma solução que resolve, de fato, o problema que você está lidando dentro da empresa que você trabalha, da sua startup, da sua comunidade, enfim. Ou um problema que você passa no seu dia a dia e que um agente poderia te ajudar a resolver, certo? E aí, por que não fazer agora a junção de modelos de IA generativos diferentes, porque cada modelo tem uma performance diferente para propósitos diferentes. Eu consigo, com um modelo, gerar melhor vídeo, com outro eu consigo gerar melhor áudio, com outro eu consigo gerar melhor texto, com outro eu consigo gerar melhor imagem. Será que eu não consigo usar diferentes modelos numa solução só, numa arquitetura só? Será que eu não consigo usar diferentes ferramentas? E não só isso. Será que eu consigo ter conjuntos com essa arquitetura? Então, múltiplos modelos, múltiplas ferramentas, múltiplos agentes e fazer uma orquestração que faça sentido para que eu consiga ter ali, no fim das contas, um resultado eficaz para o problema que eu estou tentando resolver? Então, esse é o momento que a gente está.
Então, é muito louco, porque não existe o certo ou errado, apesar de a gente estar caminhando para os protocolos, para as boas práticas, para o que é performático seguro ou não. A gente está num momento que a gente pode criar, que a gente pode unir os componentes que faz sentido. Na verdade, eu acho que é assim para qualquer software, né? A gente pode unir os componentes que fazem sentido para resolver o problema específico que a gente está trabalhando, certo? E aí, para trazer um pouco de uma ajuda mais visual, pensa assim. E para quem gosta de conceitos também, né, eu gosto bastante, o que é um agente de IA? Então, geralmente envolve um modelo de LLM, envolve tarefas, envolve contexto e as ferramentas ideais para que esse agente consiga resolver problemas reais, certo? Normalmente, isso é um agente de IA. E a gente está caminhando muito para a autonomia. Quanto mais autonomia ele tem, algumas pessoas costumam dizer que só é agente se tiver autonomia. Mas nem sempre vai ter uma totalidade da autonomia, né? Então, é um caminho que a gente está percorrendo. Precisamos gerar mais autonomia. Mas será que não é importante, no meio desse processo, desse fluxo, ter uma aprovação humana? Né? Porque se eu fosse vocês, não confiava 100% no modelo de IA generativa. Eu não confio. Então, assim, é importante pensar, será que não vale, em algum momento, mesmo buscando autonomia, ter um fluxo, alguma parte de aprovação? Por outro lado, também, a gente tem agora modelos que, entre aspas, pensam. São os modelos de reasoning. Eles conseguem tomar a decisão de qual ferramenta chamar para resolver um problema específico. E se eu especifico isso muito bem no meu prompt, eu consigo dar mais autonomia para o meu sistema, certo? Dentro também dessa reflexão, a gente pode pensar também que quanto mais autonomia eu dou para esse agente de IA, quais os pontos de ética eu posso ferir também, né? Então, faz muito sentido refletir muito sobre o que é autonomia no sistema de IA e o que a gente consegue entregar de autonomia, certo? Para esse agente de IA. E aí, a comunidade pensou o seguinte, tá, se eu tenho que pensar sobre o que é limite, né? O que é a barreira entre a autonomia, o que é a barreira entre deixar a IA gerar toda e qualquer resposta, que é probabilística, como eu falei anteriormente, será que não tem uma forma de juntar com respostas que são vindas de execução de código tradicional? E aí deram um nome também para esse bagulho que se chama sistemas de IA agênticos. Quando a gente consegue ter um pouco de unir, né, é uma forma de criar um sistema híbrido com respostas determinísticas e respostas também probabilísticas de um modelo de IA, certo? Eu fiz essa representação desse jeito, mas a ordem dessas bolotinhas aqui, elas alteram conforme você necessitar, conforme você quiser, certo? Então, pensa assim, agora que a gente está num momento que a gente consegue reunir diversos agentes para resolver problemas específicos, a gente está chamando esse tipo de arquitetura de multi-agentes, certo? E aí pode ser, eu tenho um orquestrador, que ele é meio que o supervisor, e ele pode conferir se os subagentes ou os especialistas estão resolvendo o problema como deveria resolver, e o controle voltar para o orquestrador sempre que um especialista resolver esse problema. Eu posso, por exemplo, unir o que a gente falou de fluxos mais determinísticos, então, um fluxo que está rolando em paralelo, ou que está rolando sequencial, e a gente consegue, como eu falei, encaixar esses subagentes da forma que a gente quiser e que resolva o nosso problema ali específico da arquitetura que a gente está montando, certo? Mas só para trazer também aqui, visualmente, o que são os multi-agentes. E aí,
bora para a lição real, né? Porque tá, até então, discutir o que é conceito, o que é um agente, o que são os protocolos e as estratégias que foram criadas, a gente pesquisa e a gente encontra. Agora, passar pelos problemas reais, de soluções que precisam ser performáticas, resilientes, escalar, e que vão gerar custo, vai gerar custo para alguém, vai pesar no bolso de alguém aí, essas soluções, né? Então, assim, é um pouquinho disso, eu acho que esse é a coisa mais central dessa apresentação que eu fiz para vocês, tá? A primeira coisa é a inovação. Nesse time que eu estava liderando, né, mas ali até o meio do ano, a gente tinha um time que tinha algumas pessoas que tinham uma certa resistência com o novo. Por exemplo, sou muito boa de, sei lá, criar APIs, mas não sou boa de prompt e não me interessa aprender. É um problema muito grave, assim, quando a gente está criando soluções com estratégias e tecnologias que nasceram ontem. Né? Então, a gente precisa se reinventar e ter uma mentalidade de, beleza, o que é que do passado faz sentido eu manter? O que é que, de novo, que apareceu que eu preciso aprender? Será que eu preciso fazer de uma forma diferente agora? Eu acho que essa foi uma das lições assim mais valiosas para mim, porque tinha também uma parte da liderança que estava muito focada em, meu Deus, é uma coisa muito nova, a gente não tem muita referência. E de eu falar, não, pera lá, respira. E tudo que você já construiu de software até hoje, será que não vale pensar sobre isso? A gente consegue inovar, criar coisas novas, mas a gente tem que sair de um ponto, a gente tem que partir de um ponto. Né? Então, essa dualidade entre aceitar o que é novo, aprender sobre o que é novo, ler muito as documentações enquanto está trabalhando, para entender o que é padrão de comportamento das novas ferramentas, com o que a gente consegue personalizar, trazendo da nossa experiência, do nosso repertório de carreira. Certo? A segunda lição, bastante valiosa também, foi o atingimento de metas de negócios. E eu acredito que para o time de desenvolvimento, eu acho que é uma lição muito dolorosa. Pelo menos para mim foi. Fiz um agente lindíssimo, tá rodando, é isso aí, mas não resolveu o problema central, o que ele deveria resolver. É muito doloroso e mexe com o nosso ego, né, de time de desenvolvimento. Um agente de IA que não move uma métrica de negócio, um KPI de negócio, é só custo. E aí pesa no bolso de alguém, né? E se pesa no bolso de alguém, a gente começa a ver resultados que a gente não gostaria dentro do nosso próprio time. Então, vamos pensar, beleza. Ainda vindo daquele conceito de que eu tenho um repertório de soluções que eu fazia antes. Será que não vale a pena pensar muito bem, antes de liberar para o time de desenvolvimento, ou trabalhar em conjunto com o time de desenvolvimento, qual que de fato é o problema de negócio? O que é critério de aceite? O que é definição de pronto para o que a gente está fazendo, para o que a gente está construindo? E ter aquele meio de campo entre o que é negócio e o que eu trago para desenvolvimento. Né? Então, vale muito a pena também refletir sobre essa lição que me custou meu ego. Outra coisa bastante importante é o fluxo. Como eu falei, eu acho que todo mundo já passou por isso também, de pensar, nossa, estou apaixonada por um framework, mas não necessariamente ele resolve o problema que eu preciso. Existe possibilidade de integrar esse framework e de personalizar a parte que não é um padrão inerente ao comportamento do framework? Dentro de agentes de IA, esse foi um problema também que eu passei com o meu time e que foi bastante importante refletir sobre e tentar resolver. Que era,
a forma como a gente gostaria de mitigar a alucinação, ou de receber o formato da resposta, ou de fazer a sequência, por exemplo, tá? Da chamada das ferramentas, ou como autenticar nas ferramentas. E a gente começa a ter agora os limites dos frameworks que são escolhidos para a gente usar. Será que não dá para ter módulos que a gente personalize? Que a gente trabalhe muito nesse pensamento híbrido que eu contei para vocês do início? Eu acho que foi uma lição assim, bastante importante também. Por quê? Um framework ele vai ser ali um ponto de partida. Ele não vai ser a solução final. Dificilmente você vai colocar um software no ar que você usou um framework e ele atendeu completamente os requisitos. Não vai atender. E aí cabe a gente, enquanto time, também refletir sobre isso e também passar por isso. Certo? E aí, desde o início, eu tenho falado para vocês sobre contexto. Eu acredito que é um dos maiores desafios de trabalhar com modelos de IA generativa. É um dos maiores desafios de trabalhar com agentes de IA, especialmente em produção. Porque se eu estou aqui brincando, fazendo uma demo, e eu uso um modelo como o Gemini, por exemplo, que tem um contexto, uma janela de contexto gigante, de 1 milhão de tokens, eu consigo colocar contexto no prompt lindamente. Aqui eu estou brincando, mas quando a gente fala de vida real, a gente está falando de como que eu vou acessar dados, sei lá, do cliente, ou de sessões do cliente. Uma coisa importante de falar, que eu não falei até agora, é que não necessariamente um agente vai ser um chatbot, tá? Um agente, ele pode ser ter outros formatos também de solução. Mas é muito mais popular o chatbot, né? Até é o que as empresas costumam ver como quando a gente fala que é um agente de IA. Então, pensa assim, como que eu vou ter recuperação de informação que é relevante para a pessoa usuária se eu não pensar em resolver esse problema também em produção? Só o prompt não vai rolar. E aí é que cabe a gente voltar para aquelas estratégias que eu apresentei lá no início para vocês. E cabe também pensar, o framework que eu estou usando me ajuda a lidar com esse tipo de recuperação de informação? Me ajuda a lidar com RAG? Me ajuda a lidar com, sei lá, a sessão da pessoa usuária, com o estado da sessão, ou com informações de conjuntos de sessões, né? A memória do agente. Então, vale muito a pena a gente entender se o framework que a gente vai usar já garante para a gente esses aspectos, ou se a gente precisa trazer de forma personalizada esses aspectos para a nossa solução. Beleza? Estão comigo ainda? Sim ou não? Então tá bom. Tá fazendo sentido? Sim, sim, fraco. Vou perguntar de novo. Tá fazendo sentido? Então tá bom. E aí, testabilidade. Para mim é um dos maiores desafios também. Por quê? Como que eu testo modelo de LLM? Como que eu faço isso? Será que eu só preciso testar o modelo? Será que eu só preciso testar a ferramenta? No fim das contas, a gente precisa olhar para comportamento. Será que se unindo todos os componentes, todas as estratégias, eu tenho o resultado esperado? E como eu automatizo isso? Será que é possível? Então, vale a pena também pensar sobre isso, porque também foi um problema que eu passei. E é importante a gente pensar como a gente cria também essa documentação de evaluation, digamos assim, né? Os nossos testes. E quais são os tipos de testes que a gente pode fazer, que a gente consegue trazer de desenvolvimento de software tradicional, mas que a gente também consegue trazer nesse momento novo de agentes de IA, certo? Então, assim, pensa sempre no comportamento e não esquece de testar o código também. Eu estava até pensando ontem, será que chegou a minha hora de criar alguma coisa? Porque eu sou cria de TDD, né? Amo um TDD. E eu pensei, será que eu não posso primeiro fazer um evaluation, gerar meu código, fazer a evaluation passar e criar uma coisa nova? Como, sei lá, EAD, Evaluation, não, EDA.
Evaluation Driven Agent. Imagina que chique. Não sei se já existe também, estou aqui viajando. Mas é algo que eu vou testar a fazer, assim, eu acho que faz bastante sentido. Depois eu conto para vocês. Essa aqui é importantíssima. Porque, assim, também vai para a parte do ego, tá? Se eu estou criando um agente, eu quero que ele funcione. Quando ele não funciona, parece que está, tipo assim, me atingindo pessoalmente. Como assim? O meu monstrinho que eu criei não está funcionando como era esperado? E aí a gente começa pensando somente no caminho feliz. A gente, enquanto pessoa desenvolvedora, quer somente que o caminho feliz passe, que tudo funcione perfeitamente bem. Quando, no fim das contas, o que a gente deveria estar pensando é: como que eu quebro esse agente que eu mesma criei? Porque é aí que a gente consegue pensar nos cenários de testabilidade para fazer com que a gente seja melhor e atenda melhor às necessidades, certo? Então, assim, será que eu consigo resolver esses problemas de casos que foram quebrados durante os meus testes ali em desenvolvimento, com exemplos no prompt, que é a técnica de few shots que a gente chama? Será que não vale a pena a gente mudar essa mentalidade enquanto time de desenvolvimento, né? De tipo assim, só o cenário feliz não vai atender, porque a pessoa usuária, ela não vai ficar no cenário feliz, tá? A pessoa usuária, ela vai quebrar. Ela vai trazer coisas que a gente não pensou. Então, por que a gente não começa a pensar nisso também? Eu acho que é uma ótima oportunidade também para a gente trabalhar em conjunto com um time de qualidade, né? E pensar que qualidade não é só a responsabilidade da pessoa QA, por exemplo. É uma responsabilidade do time inteiro, certo? Fala a beça, né? Governança. Essa parte é bastante importante, gente. E o Model Context Protocol pode ajudar muito a gente. As documentações de API, por exemplo, ou, sei lá, de modelagem de banco de dados, não são mais só apenas para humanos. Agora a gente cria isso para os modelos também. E é aí que o Model Context Protocol consegue ajudar a gente, porque essa documentação ela fica mais dinâmica e reflete exatamente os componentes que estão ali no nosso MCP, servidor. Certo? Então, pensar nisso. Foi algo também assim que custou assim, para a gente. E boas práticas. Não dá para abandonar o repertório que você trouxe da sua carreira, de tantos anos de carreira que você tem, ou do que você aprendeu no bootcamp que você está fazendo. Não dá para abandonar. Você vai continuar precisando pensar em qualidade, em segurança, em performance, em custo. Você vai continuar precisando trazer essas boas práticas também para a criação de agentes de IA. E observabilidade. Se você colocou um agente de IA em produção e não sabe como rastrear causa raiz de problema, tem alguma coisa errada aí. Será que você está monitorando da forma ideal e tendo logs que são relevantes para gerar insights e baseados em métricas relevantes? Será que você está olhando para custo, uso de token? Será que você está olhando para performance, qual que é a latência da chamada do meu agente? E qual que é a latência que está tendo do meu agente chamando as outras ferramentas? Ou chamando um MCP, certo? Será que você está olhando para essas informações e gerando insights de negócios relevantes? Ou eu abandono agora também as métricas DORA, agora que eu estou criando agente de IA? Né? Então, assim, vale muito a pena refletir o que é que fica para a gente, do que a gente já tem, mas o que a gente insere, né? Como eu falei, por exemplo, usam de tokens. É uma coisa legal de ficar observando e extrair métricas relevantes, porque mexe no bolso. Mexeu no bolso é relevante, certo? E, por fim, segurança. Se antes a gente se preocupava com SQL injection, agora a gente se preocupa com prompt injection, certo?
E aí isso na entrada, né? Pensando assim, se for um fluxo de conversacional. Na entrada, a gente se preocupa com um prompt injection, por exemplo. Durante a execução desse fluxo, a gente se preocupa se está recuperando dados que não deveria recuperar, ou se não está pedindo autenticação quando deveria pedir autenticação. E também o MCP ajuda muito nessa parte, e o A2A também. E, por fim, se não está vazando dado ali na barreira de saída, né, da resposta do modelo, dado que não deveria sair, certo? Então, vale muito refletir sobre o que é de boa prática, de segurança, que a gente pode trazer para a criação de agentes de IA. Tudo bem? Então tá. Vou então para a minha stack aqui para a gente passar aqui pelos últimos minutinhos dessa palestra. Eu tenho trabalhado muito com o Google Cloud, mais no início do ano, e em abril desse ano lançou um framework chamado ADK. Ele não é o único framework, existem outros. O LangGraph, que é muito bom também. Tem os mais que são para no-code, sei lá, N8N. Existem outros frameworks, né? E lançou o ADK pelo Google. Ele tem versão para Python e Java. Mas por que eu gosto dele? Porque ele ajuda a gente a pensar nesses tópicos que eu falei para vocês. Ele ajuda a gente a pensar em como eu desenvolvo agentes de IA como se fosse desenvolver software, porque, no fim das contas, é software. A gente continua criando software, mas agora envolve um componente a mais, que é o modelo de IA generativa, certo? E aí é um framework aberto, pode utilizar qualquer modelo, não só os modelos do Google, por exemplo. Pode usar, inclusive, modelos abertos também. Ele é agnóstico também à plataforma que a gente queira, sei lá, deployar. É só construir uma imagem de container e a gente consegue rodar onde a gente quiser. É código, fonte, é software. E já tem de forma embutida no framework as integrações com MCP, com A2A e com outras práticas, certo? Inclusive o RAG. E aí um pouquinho de como são os componentes, né? Eu vejo muita gente falando por aí, em conteúdos, que não dá para fazer com ADK o que dá para fazer com LangGraph. Mas, na verdade, dá, se você conseguir ajustar a forma como você vai montar a arquitetura do seu modelo. Porque ele tem componentes para LLM, tem componentes para fluxos que são mais determinísticos, digamos assim, como um fluxo que seja sequencial, paralelo ou um loop, que é o que a gente consegue muito atingir com o LangGraph, por exemplo. E a gente pode também customizar o nosso agente para atingir a arquitetura que a gente deseja. A gente tem alguns componentes muito importantes que eu fui falando durante toda a apresentação. Então, dentro do próprio framework, a gente tem como lidar com as ferramentas, como fazer a orquestração, a gente já tem também integração com interação live, né, interação ao vivo, de áudio, de tela, por exemplo. Como lidar com memória, como lidar com a sessão, né, com o estado da sessão, mas também como lidar com memória, que são informações de sessões anteriores daquela pessoa usuária. Como lidar com a autenticação, como lidar com o debug, tracing também. E uma das coisas que eu mais gosto é que tem integração para deploy. Então, quem antes tinha muita dificuldade, por exemplo, com a parte de infraestrutura, começa a ter um suporte também, de uma forma muito declarativa, com a CLI do ADK, porque ele também tem uma CLI. Então, pensa assim, é um framework que me ajuda em todas as etapas de ciclo de desenvolvimento de software, de ciclo de desenvolvimento de um agente de IA, certo? Desde pensar na definição de objetivos do meu agente de IA, passando pelo design das interações, de como esse fluxo vai se comportar,
na construção dos agentes e integração com suas ferramentas, seja por meio de protocolos ou não. E como eu configuro essas conexões, também já está embutido. Como a gente trabalha localmente. E, para mim, é uma das coisas mais legais, que é não precisar me preocupar, enquanto eu estou trabalhando com a gente, com interface para testar. Ou em como eu vou fazer uma rastreabilidade do fluxo enquanto eu estou desenvolvendo. E a parte de testes também, que eu falei para vocês, inclusive para criar cenários de testes. E, por fim, deployar. Então, é um framework que leva a gente por todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. E aqui meus comandinhos favoritos. Então, o ADK Create, eu crio um agente base. O ADK Web, eu gero uma interface web que me ajuda a debugar, a desenvolver, a testar comportamento, a criar testes e melhorar, fazer a iteração para melhorar enquanto eu estou desenvolvendo. Inclusive, posso deployar para entender como é o comportamento em ambiente produtivo, certo? E o ADK Deploy, também adoro, porque eu consigo fazer a integração com uma das minhas ferramentas favoritas, que é a estratégia serverless. Então, eu consigo integrar com Cloud Run, por exemplo, que é super poderoso para trabalhar com agentes de IA também. E aí, só um exemplo básico para vocês entenderem, tá? Eu tenho a entrada da pessoa usuária, que pode ser uma pergunta, pensando em um agente conversacional. Eu tenho o agente que vai decidir qual ferramenta chamar, ele decide. Eu tenho a resposta da ferramenta, voltando para o agente, e o agente processando, criando a resposta e devolvendo para a pessoa usuária. Esse é um exemplo muito básico. Tá? É tipo assim, vou criar meu primeiro agente. Vai na documentação que está lá, eu peguei a documentação. E aí o código, como que seria? Você vai importar o módulo que você precisa, você vai criar uma instância, e essa instância pode ser daqueles tipos diferentes de agentes que eu falei para vocês. O LLM Agent, o Agent, ou um paralelo, ou um sequential. Depende do que você quer criar, certo? Então, aqui eu criei um básico, que é um agent, que se comporta como um LLM Agent e é completamente declarativo. Crio uma instância passando as informações, digo qual o modelo, qual o nome, coloco uma descrição, coloco a instrução. Geralmente, nessa instrução, é realmente como você precisa montar o seu prompt. Coloque exemplos, use as estratégias de templates que te garantam melhor performance, resposta e segurança, certo? E posso passar aqui ferramentas e outras coisas que eu nem citei aqui, como eu falei, um exemplo simples. Pode colocar subagentes, pode colocar ferramentas, pode colocar como você pega um output de um outro agente para lidar com o estado, enfim. E, geralmente, esse agente que a gente precisa determinar que ele é o root agent, ele é o orquestrador, certo? E aqui seriam as ferramentas, por exemplo, se eu fosse criar dentro do próprio agente. Então, são funções. Declaro minha função, tenho uma resposta e deixo ela ali disponível para um agente poder chamá-la, acioná-la. E o campo onde ele aciona é justamente ali embaixo nas tools. É assim que ele conhece, além do prompt, né? É assim que ele conhece as ferramentas que ele pode acionar, certo? Ah, mas minhas ferramentas estão no MCP. Você vai ter um módulo para você importar de MCP, já embutido também, que você pode chamar aqui, tá bom? Essa é a carinha da interface que eu falei para vocês, que é uma interface que não fui eu que codei, está dentro do próprio framework. Então, com ela, você consegue interagir com o modelo, você consegue entender comportamento, ver o fluxo que está sendo criado, qual evento está sendo gerado quando acontece uma interação da pessoa usuária, uma requisição para o modelo e uma resposta do modelo. Você consegue também ter acesso ao tracing de cada fluxo, de cada interação. Aqui, por exemplo, não sei se está dando para ver direito, mas tem esse menu com os campos de tracing, de evaluation, de eventos.
E aqui embaixo está um exemplo de teste automatizado. Eu criei um basiquinho também só para vocês terem visibilidade de como seria, certo? E aí, qual que é a minha ferramenta favorita para criar servidores MCP? Eu gosto muito do FastMCP. Ele tem bastante integração com o ADK também. Esse ano o FastMCP está numa versão muito melhorada. A versão anterior, de 2024, foi integrada ao SDK oficial do MCP da Anthropic. E a versão de 2025 está muito babado. Inclusive, eles lançaram a parte de cloud deles. Ou seja, você consegue também deployar o seu servidor MCP direto com a FastMCP. Certo? Mas por que eu gosto? Primeiro, também porque é fácil. Eu consigo criar um código limpo em Python para criar um servidor MCP. É muito fácil também, quando eu vou criar minha imagem de container para deployar numa ferramenta como Cloud Run também, por exemplo. E enquanto o MCP ele fornece para a gente uma maneira padronizada de conectar LLMs e ferramentas, o FastMCP fornece para a gente uma maneira simples de criar esse código para MCP, certo? E não só para server, eu vi também, eu não usei ainda, mas vi também que pode também criar clientes também para o MCP. Como que seria um código, então, básico? Eu tenho um decorator, que eu posso chamar aqui, transformar uma função em tool, ou posso fazer recuperação de recursos, geralmente isso pode ser dado, de banco de dados, por exemplo, ou posso criar prompts, que eu posso utilizar de maneira padronizada no meu agente. Então, eu tenho um decorator para tool, para resources e para prompts, certo? E, no fim das contas, um código super limpo e pythônico. Aprendi isso com meu amigo Luciano Ramalho. E, por fim, meu último componente que eu gosto muito, obviamente, não é bala de prata. Não resolve todos os problemas. Se é serverless, tem o problema do cold start. Não está disponível 24 horas, a não ser que você coloque para estar disponível, e isso gera custo. Mas, por outro lado, você consegue performance sem precisar gerenciar a infraestrutura. Você consegue escala sem gerenciar a infraestrutura. Como eu falei, tem integração com a ADK. Então, é só isso. Eu só preciso desse comando para fazer com que eu suba uma versão do meu agente de IA feito com a ADK. E, obviamente, tem a parte de integração com a CLI do Google Cloud antes, né? A parte de autenticação para ter segurança e tudo mais. Só que eu não preciso me preocupar com Dockerfile, eu não preciso me preocupar com o passo a passo para a criação da minha imagem de container. Não preciso me preocupar com o build da minha imagem de container. Nem com a instalação dos pacotes. Basta utilizar o ADK Deploy, que ele já trata de tudo isso para mim. Obviamente, aqui, dentro da plataforma Cloud Run. Tudo bem? Essas são as documentações. Tirem fotos. Fiquem à vontade. Tudo que eu falei está nas documentações, tinha as referências também em cada slide. E, por fim, eu tenho, como eu mostrei para vocês, só exemplos muito básicos. Eu tenho esse vídeo no meu canal, que é eu criando um agente de IA com ADK, criando o meu servidor MCP com FastMCP e deployando no Cloud Run. Detalhe, foi feito há 3 meses atrás. Então, ele não tinha ainda o comando de ADK create para criar o meu agente base. E não tinha... não, já tinha o comando de ADK deploy, já tinha. Não tinha o create ainda, certo? Preciso fazer um vídeo novo, então. Talvez eu faça a partir daqui. Mas, só por curiosidade, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Era isso, se conectem comigo, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar um código, sei lá, como a gente tem 4 minutos. Se vocês forem no meu GitHub, Simara Conceição, vocês conseguem ver também, tá? Não dá para ver direito, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, utilizando
a instância de LLM Agent e não de Agent, como eu tinha mostrado antes. Aqui, eu criei subagentes que eu quero que se comporte como ferramenta. Isso me garante um fluxo diferente no comportamento do agente. E aqui embaixo, no root, eu usei como ferramenta. Tá vendo? Aí vou mostrar um outro agora. Se eu conseguir... Aqui. Minha tela está presa aqui do lado. Olha que maravilha. Ah, consegui. Consegui. Esse aqui eu queria mostrar o seguinte. Esse aqui eu estou usando o MCP, ó, embutido com o tipo de transporte que é um dos mais seguros, que é o Streamable. É mais novo e mais seguro do que rodar Stand.io rodando um servidor localmente, tá? Tem suporte também, de forma embutida, ao tipo de transporte para o MCP Stand.io também, tá? Mas eu usei o Streamable, HTTP. E como a gente passa aqui embaixo, é só passar dentro de TUS, MCP TUS, TUS7, e passar aqui a sua conexão. Qual é o tipo do seu transporte. E se for a URL é aqui, se for Stand.io, você passa aqui o script, tá? Do seu MCP Server. Tem um outro também, vou ver se eu consigo trazer para cá, que é... Agora aqui eu estou utilizando um LLM Agent como subagente. Então, eu não faço aquela parte que eu mostrei para vocês de transformar em ferramenta. Eu apenas... Aqui eu estou gerenciando estado também, ó, com Output Key. Então, para cada subagente, eu estou gerenciando estado aqui para poder utilizar na sessão. E, por fim, eu lido aqui como subagentes, em vez de usar como tools, certo? Então, quanto mais a gente se aprofunda nas características do framework e consegue extrair dali uma forma de personalizar para o que se adeque para o que é esperado do meu agente de IA, melhores soluções eu tenho, certo? Então, era essa a conversa que eu queria ter com vocês. Não desconsiderem dizer, em primeiro lugar, precisa mesmo de um agente? Se realmente precisar, não desconsiderem pensar nas melhores práticas que vocês conseguem trazer do repertório de desenvolvimento de software de vocês. E, por fim, não desconsiderem conhecer as ferramentas disponíveis e entender o que pode ser adaptado para que vocês consigam criar agentes de IA confiáveis e performáticos. Muito obrigada. Muito obrigada, Simara. Sensacional a sua palestra. Alguém tem alguma pergunta? Não estou chegando muito. Primeiramente, obrigado pela palestra, foi muito rica, bastante detalhe, gostei. E eu queria perguntar um pouco, uma pergunta meio técnica. Você comentou que daria para encadear ali a chamada de agente e botar o subagente como tool. Eu queria entender um pouco melhor qual seria a diferença de chamar uma tool e botar o agente como uma tool e botar um subagente, por exemplo. E também, se você poderia falar um pouco qual é o racional entre você escolher construir um MCP que tem algumas tools versus você só construir uma tool para interagir, sabe? Não sei se você entendeu, mas entre você disponibilizar a MCP ou você só fazer uma tool direto e chamar essa tool.
Ficou meio ruim o áudio, mas deu para ouvir, assim, entender. A primeira pergunta sobre como que eu levo uma sequência para a chamada das ferramentas. Você pode dizer isso pelo prompt, e você pode dizer isso também se você, por exemplo, quiser chamadas assíncronas. Você pode também utilizar o módulo embutido no framework para chamadas assíncronas, tá? Ou você pode também utilizar o tipo de agente, da instância de agente, você utilizar um sequencial, por exemplo. Só é importante lembrar que, quando eu utilizo um LLM Agent, o comportamento eu tenho um orquestrador que decide qual ferramenta chamar, ou qual subagente chamar. Se eu chamo um subagente, ele vai passar o bastão para o subagente. E aqui a gente pode ficar preso. Se eu não disser declarativamente que esse subagente precisa devolver para o orquestrador. Ou qual informação ele precisa colocar no output. Como eu mostrei ali o output aqui, tá? Para ter estado, para esse estado ser compartilhado, digamos assim, dentro da sessão entre os agentes e subagentes. Em relação, se eu coloco ferramenta dentro do MCP ou dentro do ADK, você pode criar um MCP dentro do próprio ADK, também está embutido lá a criação, não somente o uso. É legal colocar separado para separação de responsabilidade. Então, você tem camada de segurança a mais, porque você precisa autenticar no seu MCP, por exemplo. Você tem a responsabilidade separada, você consegue se aproveitar também da documentação, né, de governança, porque o MCP já te dá essa documentação que é específica para a LLM. Então, e o código fica muito mais limpo, né? Então, é legal utilizar o servidor MCP, o protocolo, até para essa comunicação ela ser mais segura e tudo mais. Acho que foi isso que você perguntou, né? Fez sentido? Valeu. Gente, eu vou pegar só mais uma perguntinha por causa do tempo. E vão ter que desempatar. Obrigado pela palestra. Eu queria perguntar sobre a parte de observabilidade e teste. A gente viu aqui a implementação no ADK de uma estratégia de como a gente pode fazer a operacionalização dos agentes. Mas e como, na sua opinião, ou na sua experiência, como a gente consegue observar ele performando no dia a dia? É um banco? É alguma coisa que ele gera? E os testes também, né? Porque a gente não viu os testes aqui, mas como a gente faz aquele passo de validação antes do deploy? Como eu falei, né? Estou um pouco criativa hoje, estou querendo criar o Evaluation Driven Agent. Eu acho que é uma boa alternativa, já respondendo. Pelo menos conceitualmente fez um pouco de sentido na minha cabeça. Você pode, por exemplo, eu já utilizei Dialogflow também para criar agentes híbridos, que não está mais só como era antes para fluxo determinístico. Você consegue também ter muitas capacidades de IA generativa e o resultado é muito parecido com a ADK, por exemplo, tá? E já é uma ferramenta mais antiga, mais consolidada. Eu acho que é até mais fácil da gente convencer, entre aspas, a tomada de decisão até para o Dialogflow ali para criar agentes híbridos. Dentro também dessa ferramenta, a gente consegue criar os cenários de testes e deixar ali para que rode antes do deploy. Em relação à observabilidade, eu vou puxar a sardinha também para o Google Cloud, porque é uma plataforma que eu uso, que eu sou especialista e que dentro do... Você pode ter dois tipos de back-end com ADK, tá? O Vertex AI, que é para Enterprise, ou o Google AI, que é para a comunidade. Que aí usa o AI Studio, por exemplo, tá? Quando você abre o Vertex AI, no Agent Engine, você tem ali uma parte de tracing e de logs do seu agente, que para observabilidade é uma coisa linda, 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 porque você não precisa se preocupar em como criar os logs, as métricas e montar o dashboard. Já está criado. Caso você não use ferramentas assim, você tem que pensar em o que você vai logar, quais são as métricas que você quer se basear, quais insights você quer tirar e montar um dashboard que faça sentido para o cenário de agentes de IA. Tá? Fez sentido?
Obrigada, Simara. Esperamos que você volte em outros eventos de Python. E é isso, gente. Agora a gente volta 1h30.